Eu não escolhi a profissão errada. Eu não escolhi. Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa. Bom, hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio dessa série que eu comecei, que chama Como Eu Comecei. E o primeiro participante aqui, que já faz parte junto comigo numa comunidade, a gente já se conhece há algum tempo, é o Matheus Risselli. Matheus, seja bem-vindo aqui hoje. Vitor, obrigado. Já é. Bom, vamos aqui sem muitas delongas, a gente já estava conversando um pouquinho antes, né? E eu vou começar então com algumas perguntas aqui, aquelas que eu até te mandei um briefing, né, para você se preparar. E vou fazer algumas perguntas então de introdução. Tem uma colinha aqui, para mim ficar focado aqui na câmera, e eu vou olhando aqui para baixo. Vamos lá. Cara, quem é você? Quem é o Matheus? E o que o Matheus está fazendo atualmente? Primeiramente, Peter, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação poder contar um pouco da história, tanto a minha história como eu até assim, gosto muito de linkar meu nome à evolução da internet, porque eu acompanhei desde o início da internet comercial no Brasil. Meu nome é Matheus Risselli, sou do interior do Rio Grande do Norte, bem interior mesmo. Na cidade é um nome até diferente, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. É uma cidade polo educacional, bem desenvolvida aqui no Rio Grande do Norte. Mas isso é um fato que aconteceu de uns 8, 10 anos para cá, né? Eu comecei mais ou menos em 1998, quando a internet estava começando a engatinhar aqui no Brasil, a internet comercial. Eu sempre tive eu sempre fui aquela criança que gosta de desmanchar os brinquedos para saber como é que eles funcionam. Então, eu acho que eu puxei muito isso para tecnologia. Como é que esses softwares funcionam? Como é que essa coisa funciona por detrás do computador, né? Então, em 98, mais ou menos, meu pai, com muito sacrifício, na época o computador era muito caro, era inacessível praticamente para a população mais comum, comprou um computador para mim, né? Aí eu pensei, eu tenho dois caminhos, ou eu levo para diversão, ou eu levo para o trabalho, para crescer como ser um profissional nessa área. E foi o que eu optei, né? Comecei a aprender a programar, né? Eu acessava aqueles sites, a gente, na época, aquele acesso discado, né? O famoso barulhinho lá do modem conectando. Eu quase peguei essa aí, cara. Eu quase peguei ela. A gente ficava esperando assim da meia-noite para poder contar o pulso único, sabe? Para poder ficar até 5 da manhã, 6 da manhã, com acesso à internet, né? Para poder, né, ter acesso ao conteúdo que era bem restrito também. Hoje é muito fácil, hoje tem YouTube, tem muita coisa aí, tem inteligência artificial hoje aí ajudando muita gente também. E mais ou menos em 98 eu comecei a programar, só que eu não fui para a web. Hoje eu sou desenvolvedor front-end, né? Trabalho mais na parte front-end, apesar de ter vindo um pouco, vou contar aí nessa trajetória. Eu comecei com desenvolvimento desktop, que era o mais comum naquela época. Eu comecei com a linguagem Clipper. Pouquíssimas pessoas conhecem essa linguagem. Só conheço de nome, nunca mexi. É uma linguagem muito próxima do COBOL, sabe? É bem, bem antiga mesmo. Eu não consegui desenvolver na época alguns aplicativos, mas aí vinha a questão, vender para quem? Se pouca gente tinha acesso ao computador. Então, quer dizer, minha história com a informática, no início foi de muito aprendizado. Eu serviu para aprendizado, aprendi muita coisa, alguns conceitos, até além da parte de programação, conceito também de venda. Eu tinha que vender um produto que quase ninguém poderia consumir. Então, você tinha que ter esse desenrolar também. E a partir daí fui desenrolando, aprendi Visual Basic, porque a Microsoft começou a lançar mais essas linguagens, né, voltado para facilitar as pessoas acesso a desenvolver software, Visual Basic, e foi daí que eu conheci o Front Page. O Front Page, eu acredito que você tenha falar. Esse eu já conheço, eu comecei com ele. Pronto, Front Page. Aí com o Front Page eu comecei a desenrolar algumas páginas, eram aquelas páginas lindamente desenvolvidas, tudo junto, misturado, era uma coisa louca. As tabelas maravilhosas. Nossa, era tranquilo, era ótimo. A responsividade assim era perfeita. E foi daí que eu comecei a desenvolver para o lado web. Depois eu conheci o PHP, né? ASP, naquela época a vida do ASP, né? ASP com o PHP. E eu optei pelo PHP e até uns 6 anos, 7 anos atrás eu trabalhei com PHP. Foi quando eu conheci o Vue.js, né? Dentro do Laravel, eu trabalhava com Laravel, eu conheci o Vue.js e me encantei pela interatividade, questão, né,
da questão de ser um framework totalmente, né, reativo, né, que para mim era fantástico, o negócio de você não precisar fazer refresh nas páginas, era coisa que até que hoje todo mundo que programa que está nessa área acha assim, isso aqui é coisa assim, mas antigamente não era assim, era que Não era você assim. as páginas recarregavam, para você poder fazer alguma coisa tinha que mexer no JavaScript puro e era bem limitado. Hoje as coisas estão bem Verboso, né? melhores. Pois é, e aí toda a parte de desenvolvimento web, né, mais para front-end, mais com Vue, React, são as ferramentas que eu utilizo, né, JavaScript. Basicamente, minha história sou um dinossauro da internet, como alguns amigos aqui mais próximos me chamam, mas você é o nosso dinossauro. Eu digo, eu não posso negar que eu sei desde muito tempo atrás aí. Como a gente estava até falando antes de começar a gravar, quando você começou, eu tinha 4 anos só. Então, para você ver que eu tem era um muito. pouco mais velho, eu tinha 15, né? Eu tinha 15 Olha anos de aí. idade. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Cara, e beleza. Então você começou ali então com a desktop, até porque eu acho que na época também, talvez, aí você consegue até me falar mais com propriedade. Acho que o pessoal ainda não conhecia, talvez, no Brasil, o poder da web, né, em si. Você Exato. consegue me falar exato, né? Então, o que sobrava realmente era a desktop mesmo ali. Aí, como você mesmo disse, muita pouca gente tinha acesso a isso e tudo mais. Então, e aí você acabou desenvolvendo essa skill de vendas também, né? Que foi o que você me disse. Eu acho que o E divisor de assim, águas da web foi o Orkut. Eu acho que foi você acha? Eu também eu já usei ele também. Já foi da minha porque época assim, já. a popularização, né, assim, das pessoas terem acesso à internet e querer acessar a internet, os sites, eu acredito que foi mais com o Orkut. Né? Teve alguns programas antes, por exemplo, teve o IRC, aqueles programas de chat, né? Tinha o Nunca ICQ. usei esses aí, cara. Nunca usei esses aí. IRC, hoje o WhatsApp é como se fosse um IRC mais avançado. Mas tinha mesmo tinha os grupos, tinha as conversas privadas, é mais ou menos a mesma lógica. Tinha o ICQ, que era um conversador instantâneo, era bem interessante. Depois surgiu o Message, né, da Microsoft, e aí foi evoluindo ao que temos hoje. Mas eu acho que Adorava ficar enviando aquela chamada de atenção pro pessoal. Tá? era ótimo. Você estava aqui trabalhando e de repente parecia um bonequinho na frente batendo. A bolha d'água, toma. Era muito bom. E tem gente que pede até hoje, né? Que o WhatsApp coloque isso. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Cara, beleza. Você começou lá em 98, né? Como você disse. Mas o que te motivou a começar nessa área? Ou foi porque, enfim, você acabou caindo nela de paraquedas, ou você conscientemente, não, eu quero trabalhar com isso, assim, sabe? Cara, é assim, eu até me questiono, né? Porque as pessoas perguntam o que é que você começou a trabalhar numa época que não existia internet, acesso à internet com facilidade para as pessoas, né? As pessoas usavam a internet, aqueles bate-papo da UOL, era um uso muito restrito. Nem todas as empresas tinham acesso à internet, então vender produtos para essas empresas era complicado. Mas eu acho que assim, foi muito mais. Eu sempre tive vontade de criar coisas. Sempre eu tive esse lado mais de desenvolver, né, criar. Como eu falei, quando eu era criança, eu gostava muito de desmanchar meus brinquedos, saber como é que eles funcionavam. Então eu usei isso para o computador. Comecei com o desktop, tudo, aprendendo a montar um aplicativo. Eu tinha curiosidade, como é que esse aplicativo, por que esse aplicativo está rodando? O que é que tem por detrás dele? O que é que fez com que ele aparecesse aqui na minha tela, né? E eu sempre, e até hoje eu tenho essa mesma curiosidade. Eu nunca mudei esse pensamento. Por que esse site funciona com essa tecnologia? Como é que ele faz esse desenvolvimento, essa coisa, essa interação? Vai aquele eterno curioso, né? Então acho que foi o que mais me motivou foi isso aí, a curiosidade de saber como é que a gente chegou até lá, né? Como é que tá ali? Entendi. Isso não apareceu por acaso, né? E você teve o seu primeiro computador quando? Foi aí por volta de 98 ou você já ganhou um tempo antes e ali que você foi que via a curiosidade? Deixa eu desmontar esse negócio, deixa eu ver como é que funciona. Eu tinha um amigo meu, vizinho, o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, era o cara da TI. E aqueles caras, na época, eram os caras mais
top da questão de tecnologia que existia no Brasil na época, né? Os caras da TI do Banco do Brasil. E eu morava bem próximo do pai dele, e eu sempre ia lá brincar, a gente jogava, gosto muito de futebol, e a gente ficava brincando lá, e quando os intervalos eu passava em frente, assim, na sala do pai dele, tava lá, um monte de disquete. Nossa, a sala dele era cheia de... O que a gente tem de livros hoje, alguma coisa assim na prateleira, ele era disquete. Ele tinha um aplicativo para poder controlar o estoque de disquete, que eu lembro demais disso aí. Isso até hoje está na Como minha assim, memória. um aplicativo controlar? Que eu usei os disquetes para fazer uns É, trabalhos. ele tinha Nessa muito época era disquete. novinho. Era uma sala assim grande, só com disquete, porque ele desenvolvia coisas para o Banco do Brasil e tudo. E ele tinha e não era um disquete, por exemplo, você armazenava um arquivo, não era um disquete, eram em 6, 7 disquetes, entendeu? Era caixa tal, na coluna tal, eu lembro demais desse aplicativo dele, era muita coisa, então, assim, Caramba, o cara eu sempre passava lá e já tinha um olhava, raid ali, né? eu passava lá por lá, estava ele lá mexendo no computador, ficava lá, às vezes sentava do lado, aí ele me perguntava, você gosta desse coisa? Aí os rapazes gostam, mas você gosta de nunca ter mexido no computador. Aí foi de sempre estar Acho falando legal. isso. Sempre estar falando isso, meu pai teve essa curiosidade, né? Ele disse, vou pesquisar sobre computador. Aí comprou na época o computador, mas surgiu muito dessa minha curiosidade, né? Entendi. Então foi mais ou menos ali mesmo Na próximo de... 98, mas 98. Entendi. Cara, e assim, desde que você começou lá, e enfim, o tempo ele foi passando, você teve algum momento de dificuldade ou dúvida que você chegou, cara, será que eu vou para isso mesmo? Ou eu No não início, vou? Porque eu posso falar comigo mesmo, eu sofri bastante pressão, porque, tipo, cara, ninguém conhece. A minha mãe até hoje, ela não sabe exatamente o que eu faço. Então, assim, imagino que lá na época, lá atrás, que é isso aí? até hoje o pessoal aqui de casa diz assim, você fica em frente a esse computador fazendo o quê? Eu digo, Não tô não, o trabalhando, computador não? gosta. Não trabalha, não? Eu até brinco assim, não, o computador gosta de mim, ele vai lá e deposita um dinheiro na minha conta. Assim, Eu vou usar essa aí. pois é, tá, eu fico conversando com o computador, ele fica com pena da minha conversa, vai lá e deposita o dinheiro na minha conta. Eu sei, claro, ou seja, é uma cultura que o pessoal mais antigo ainda não tem, por exemplo, o home office. Para o meu pai é um senhor já de 82 anos, para ele é um absurdo. O cara trabalhar em casa, não ter que levantar de 6 horas da manhã e até o trabalho, o escritório dele. Ele, por exemplo, na época da pandemia, eu ficava lá, eu disse, pai, eu estou numa reunião aqui. Eu fechava a porta, às vezes eu abria a porta. Vai ter uma reunião. Assim, uma reunião com quem? Ele falava, porque Não as tem pessoas ninguém mais aqui em antigas. casa? Pois é. Aí, assim, a dificuldade eu encontrei no início muito grande. Desmotivei, inclusive foi em um desses momentos que eu segui outra vertente, que foi, eu fui estudar para concurso. Aí hoje, além de programador, eu sou servidor público estadual, que trabalho na universidade, aqui do estado, mas também agora trabalhando nessa área de desenvolvimento. Eu trabalho junto com o pessoal da reitoria e a gente desenvolve algumas soluções. Tenta tirar a burocracia de algumas áreas que tem ainda na universidade, agilizando processos e sistemas para os alunos terem mais acesso, né, facilidade à documentação, a tipos de documentos, emissão de documentos. Aí eu levei esse meu lado, mas em um dos momentos da minha fraqueza, né, eu digo, o mercado não tinha muita coisa naquela época, eu digo, eu vou morrer de fome. Então eu preciso arrumar outro trabalho e não quero ir para trabalho, né, comércio, essas coisas. Então tentei empreender, né, fazendo um comércio por fora, junto com meu pai, meu irmão. Só que aí acabei fazendo concurso público, eu sou servidor público estadual e programador paralelo, né? Tive que fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Entendi. Então, sei lá, em 98, mais ou menos, se eu não perdi aqui, você estava lá por volta dos 15 anos, certo? Isso. E aí, nessa época que você tentou empreender, você estava com quantos anos? Mais ou menos 20 anos, 21 anos, mais ou menos. Nesse Entendi. período, Então, fiz faculdade, fiz um curso de contabilidade, né? Não deu certo. Fui fazer um você de não formou? administração. Não, fui fazer um de administração, também não deu certo. Então, nesse período, eu fiquei tentando, né? Justamente por isso, porque na época era muito difícil. Programador, se queria ser programador, você tinha que ir embora daqui. Você tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, e era o máximo. Brasília, por exemplo, até um tempo atrás, também não era uma coisa tão acessível. Até hoje ainda não é 100%, né?
mas era Sim. muito pior, muito pior. Aí, então, a gente não tinha outra opção, ou a gente fica fazendo aqui uns, como a gente chama de bico, né? Uns extras, Uhum. ou então a gente vai para um concurso, ou vai tentar um comércio, ou vai trabalhar para alguma empresa aqui em outro ramo, mas na época era muito difícil. Tá? Eu acho que acredito até 2000 e alguma coisa, sei lá, 2005, 2008, a coisa ainda foi muito difícil aqui. Aí foi justamente nesse período que eu comecei a trabalhar no serviço público e paralelamente trabalhando como programador. Entendi. E você acha que ainda hoje existe esse movimento de pessoas que estão, principalmente as que estão começando, né? Você acha que existe esse movimento de ter que ir para algum grande centro ou não? Ou você acha que hoje é mais tranquilo, é de boa para a pessoa que, por exemplo, que mora numa cidade talvez como a sua, você não deixou isso claro, mas eu imagino que uma cidade pequena. Eu também moro em uma cidade pequena, não é tão pequena, não sei quão pequena é a sua, mas eu mesmo tive que sair daqui lá em 2016 em busca de uma oportunidade. Aqui tinha, mas era muito pouca, e a primeira que me apareceu foi em outra cidade. Como você vê isso hoje? Ainda é preciso, não é? Eu fui um grande entusiasta do home office, porque Uhum. foi um grande divisor de águas, né? Eu sempre digo que há males que vem problema. Não vou defender pandemia, Deus me livre. Mas a pandemia abriu um leque de oportunidade muito grande para não só para a programação, mas né, outros setores também que eram possível o trabalho remoto ser desenvolvido. Infelizmente esse processo está voltando, né, está indo para trás, né? Infelizmente algumas empresas estão cancelando, Infelizmente. estão cancelando os home office, estão chamando o pessoal de volta para os escritórios. E assim, na minha opinião, eles estão perdendo excelentes talentos, assim, grandes talentos estão sendo perdidos. Eu tiro aqui por alguns colegas que eu tenho aqui na região, os caras são muito bons. Inclusive, um teve que, por força, pressão né, da empresa chamar para o trabalho presencial, ele teve que ir embora para Belo Horizonte. O cara era muito bom mesmo. Trabalhou no 66 Bank, sabe, assim, em várias Era empresas. fera. O cara trabalhava com C, acho que era C, Golang, só linguagem assim bem. Essa parte Só de para que a gente só infraestrutura, ver. Legal. essa parte de infraestrutura. E assim, eu acho que o home office ele deu oportunidade para muita empresa ter muito. É tanto que você vê que nesse processo de 2 anos de home office da pandemia, vários softwares foram desenvolvidos de uma forma muito rápida, muito surgiram no mercado. Algumas se consolidaram, outros morreram, mas nesse período eles se consolidaram, os que se consolidaram estão aí até hoje assim, com uma equipe muito boa e trabalhando no home office. Né? Alguns estão trazendo de volta aí para o Sim. presencial. Mas foi por quê? Porque eles foram lá no interior de São Paulo, no interior lá aqui do Ceará, Rio Grande do Norte, atrás de talentos e conseguiram muito cara bom. Um cara aqui tem uma galera muito boa em programação, aí afora tem a galera, principalmente dos interiores, tem uma galera muito boa em programação, que gosta muito de estar produzindo aí software de Sim. qualidade. Cara, até mesmo quem era da capital foi pro interior e não pensa em voltar. Então, realmente, eu também sou a favor do home office. Eu não pretendo, só talvez por força maior, mas enquanto for possível, eu não pretendo voltar para o escritório também, não. É muito tempo se perde locomovendo, às vezes, enfim. Bom, então você me falou, então você começou ali por volta dos 15 anos, até quando você começou a trabalhar nesse período, você fez algum curso? Eu lembro que na minha época que eu comecei, que era ali por volta de quando eu tinha 12 anos, sei lá, 2000 e alguma coisa 2004, 5, 6, alguma coisa assim, os conteúdos era tudo por fórum. Então já era um pouco difícil. Hoje em dia é YouTube para lá, YouTube para cá. Então eu queria saber como é que foi na sua época, se, enfim, se você fez algum curso, como se foi, enfim, como você aprendeu aquilo que você... 98, 99, 2000, era basicamente fóruns, muito conteúdo, assim, muito entre aspas, né? Existia um conteúdo em inglês, a gente tem as famosas apostilas, eram apostilas mesmo, eram pequenos tutoriaizinhos de 10, 15, 20 páginas. Não existia YouTube, não existia nada disso, era um negócio bem restrito mesmo, sabe? Era bem restrito. Eu até brinco com alguns amigos que são da época, os contemporâneos aí da programação lá, que o nosso tutorial era o famoso F1. As pessoas hoje nem usam, mas muitos aplicativos hoje ainda tem um F1. Se você apertar o F1 é o ajuda.
né? Ainda em alguns aplicativos nem existe, sabe? Então a gente usava muito o F1 para ver, porque às vezes, geralmente vinha a documentação da linguagem, né? Que é um puxão que tem, que pouca gente, né, gosta de programar sem ler documentação. Só sai codando Sabe? e nem leu nem o primeiro tópico, às vezes, só Pois como é, instala. vê um vídeo na internet e pronto, sou programador. E a gente usava muito, tanto que até hoje tem esse hábito de, a primeira coisa que eu vou fazer na linguagem é estudar documentação. Vou ver logo tudo, ter a documentação e tudo. Depois eu começo a ver os tutoriais e tudo. Eu sempre digo, pessoal, leia a documentação, porque lá de estudo você não vai inventar a roda novamente. Às vezes tem muita coisa já pronta lá, muita coisa já. Então, assim, hoje o acesso cara, é muito bom. Hoje tem YouTube, tem Udemy, tem Alura, tem uma pancada de empresas aí que oferece conteúdo de qualidade, de graça, em muitos casos, né? Eu até hoje consumo bastante YouTube, Udemy até brinca lá no grupo. Eu tenho uns 100 cursos, eu só fiz dois. Eu tenho bastante. Não chega a 100, eu acho, mas eu acho que é uns 70 por aí. Juntando aqueles que você compra, aqueles grátis que você pega achando que vai fazer um dia, mas não faz também. Tem uns que nem instala mais, se você fizer a instalação, nem funciona mais. Mas tem muito conteúdo de qualidade no mercado, acessível às pessoas. Hoje, muito acesso à universidade. Né? Hoje, no meu tempo, faculdade, a mais próxima era 400 quilômetros. Então, quer dizer, era inviável fazer um curso de programação na faculdade. Eu até passei, na época, em 2000, passei no curso de Ciência da Computação, mas por questões financeiras... Logísticas e financeiras. Era totalmente... As coisas eram bem mais complicadas. Hoje são, mas antes era bem mais... ter acesso a algumas coisas era bem mais complicado. Eu acabei desistindo. Depois de muitos anos, eu acho que tem uns 4 ou 5 anos que eu terminei uma faculdade. Até então eu era aquele cara só que o autodidata, né, que a gente fala. Autodidata. Então, assim, hoje as coisas são bem melhores. No meu tempo era bem mais... Estou aqui me vitimizando, não. Mas a gente procurava, a gente trocava muita ideia. É por isso que hoje a gente ajuda muita gente no grupo, a gente ajuda... Porque eu acho que a gente, pelo menos na minha visão, eu retribuo a muitas pessoas, é uma forma de retribuir a algumas pessoas que eu perguntava em fóruns, eu perguntava... Exato, antigamente tinha um Google, era o Google Groups. Eu usei muito aquele Google Groups. Nunca usei aquilo. Pois usei muito, me ajudou muito na época, porque eram os grupos que a gente tinha mais acesso, colava esse código lá, galera, me ajude, e às vezes passava 2 dias para solucionar o problema do cara, às vezes você já tinha resolvido, aí aparecia alguém que resolvia. Era muito... Eu peguei ali, talvez, o restinho da vida dos fóruns, né? Que muitas das vezes... O Yahoo Groups também tinha. Exato. Os fóruns, na época, era criado com aquela plataforma IPB, alguma coisa assim, não era? Isso. Era como se fosse uma mistura de e-mail com era muito legal. Era bem interessante. Mas, assim, existia uma comunidade muito boa ali também. O pessoal se ajudava e a gente continuou com essa cultura de ajudar as pessoas, de contribuir. Tanto que hoje, por exemplo, eu gosto muito de fazer palestras, gosto de fazer mini cursos nessa minha área, de graça. Por exemplo, eu não vou enricar mais, então vou fazer de graça para a galera. É uma oportunidade que eu não tive. Eu sou bem sincero, eu não tive muitas, eu criei elas, né, com muito sacrifício do tempo, a época era muito difícil, e hoje eu estou dando a oportunidade de passar para a galera a chance que eu não tive, né, de ter curso, ter palestra, ter coisas disponíveis, assim, mais acessíveis. E sempre digo a galera, leia a documentação, leia a linguagem, aprenda a linguagem antes do framework. Eu sempre dou essas dicas, sabe? Porque eu tenho um amigo que diz, cara, eu sou programador Laravel. Nossa, velho, eu nunca tinha conhecido um programador Laravel. Eu sou React Developer. Eu não conheço programador Laravel, eu conheço programador PHP, conheço programador C#, mas Laravel não. Eu conheço um cara que trabalha com a ferramenta Laravel. Quer dizer, a gente tenta ensinar a galera isso aí para não usar a ferramenta, assim, como ser dependente dela. Eu sempre digo, até eu brinco com os meninos, eu aprendi Vue e aprendi React em uma semana, porque eu praticamente peguei um conceito que eu já tinha de JavaScript, que aplicava em Vue, apliquei em React,
E o cara diz, como é que você aprendeu rápido? Eu não aprendi, eu só usei o que eu já sabia numa ferramenta na outra. Isso. Só tem que aprender sintaxe, algumas funções já prontas, saber que elas existem. E é isso. Por isso que eu sempre falo também, cara, foca na base. Se você quer realmente ter a desenvoltura, trabalhar mais tranquilo no sentido que tipo, você sabe o que está acontecendo no que você está fazendo, cara, aprenda e foca na base. Porque depois pode vir React, Angular, Solid, Ember. Inclusive, eu achei que Ember tinha morrido, mas saiu uma nova versão. Sério, né? Eu ainda mexi com o Ember, mas eu não tive muito interesse, não. Porque, para mim, no ciclo de programação, a galera e das empresas que eu trabalhei, eram aqueles os clichês, como a gente chama, era Vue, React, Angular, alguns, apareceu uns, depois Svelte, mas eu aprendi, mas não utilizei. Né? Tem uma empresa que a gente usou um aplicativozinho que a gente fazia dentro, interno mesmo, no back-office da gente lá, que era com o Svelte, mas aquela coisa bem simples Só mesmo. Isso também, né? E, inclusive, eu sempre digo ao pessoal, aprende a linguagem, porque, por exemplo, eu peguei uma empresa de seguros, que eu trabalhei numa empresa de seguros para trabalhadores autônomos, e lá a gente teve que desenvolver uma aplicação toda com JavaScript puro, porque ele ia ser embarcado dentro do site dos clientes. Ou seja, e aí? E se eu não soubesse já, se eu fosse fera em Vue e React, como é que eu ia desenvolver isso? Ia ser mais complicado. Então é a forma da gente tentar mostrar ao pessoal, vamos para o caminho certo, vamos seguir coaches aí de programação, não, que nem sempre é o caminho mais fácil. Claro, para mim é o caminho bom. Pô, diminui meu trabalho aí em várias e várias horas, dias. Senão você teria que fazer todo o sistema de reatividade na mão, né? Na mão, pois é. Aí, quer dizer, a galera... É uma forma da gente, né, fazer essa evangelização correta. Exato. Cara, qual foi o primeiro projeto? Porque talvez... Aliás, o seu primeiro emprego foi com programação ou não? Não. Meu primeiro emprego não foi com programação. Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi numa gráfica. Eu trabalhava com CorelDRAW. Eu fazia a diagramação de um jornal. Do jornal? Caramba! Eu achei que você ia falar alguma coisa de arte, logo, para pôr na camisa. Não, mas era assim, era um jornal e uma revista, né? Tinha aquela revista, o pessoal lançava quinzenalmente. E eu fazia a diagramação, porque eu era o cara do computador. Eu era o carinho do computador que você sabe que o carinho do computador agita micro-ondas, ar-condicionado, faz tudo, né? Então, assim, Matheus, você pode trabalhar com a gente aqui? Eu sei o quê? Não, você precisa ser o diagramador, porque o nosso diagramador foi embora. Eu digo, diagramação, cara, eu não sei nada. Pois então, né? Hoje a gente tem o termo full stack, né? Pronto. E aí você percebe que a roda ela gira mesmo, porque na época o webmaster. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É o webmaster, na realidade. O que a gente chama de full stack hoje é uma nova terminologia que a gente usa. Exato. É como os caras hoje estão inventando aí só o front-end. Como é que ele chama? Tem outro nome agora que já inventaram. Esse cara, eu já estou atrasado. Porque eu não, full cycle. Full cycle, Esses caras, isso aí é o full stack, né? Então, eles têm o DevOps, né? Que aí já é um conceito que envolve a infraestrutura e programação e tudo. Aí tem o full cycle, tem não sei o que. Todo dia os caras inventam um nome. Aí onde vem aquela questão comercial para querer vender. Exato. Mas no meu tempo, e até hoje, eu ainda continuo dizendo, eu sou webmaster. Faço de tudo eu não coloco esse webmaster por questões de emprego mesmo, é mais fácil achar front-end, back-end, mas é a mesma coisa para mim também. Exatamente. Eu sempre me pergunto, gente, full stack, full cycle, agora qual que é a diferença de full stack e full cycle? Assim, eu já ouvi, quem usa bastante o termo, eu já ouvi eles falarem qual que é essa de referência, mas para mim é tipo assim, é a mesma coisa você ter o full stack aqui e tirar, não, agora você não vai fazer mais isso não, e agora se você fizer isso, você é o full cycle. Mas já era fazendo tudo. Exato, Eles tiraram porque antigamente o webmaster, depois o full stack, ele era o cara que mexia com infra, que lá instalava todos os... Vou usar muito para o meu lado, que instalava o Apache, que hoje é o Docker, que tem toda, né? Hoje tem um Docker com toda a estrutura, né, de containers, mas antigamente a gente tinha que instalar o Apache, MySQL, né, que
alguns chamam mais Care, mais Ciclo, mas enfim. Exato. Instalava cada ferramenta separada e tudo. Depois ia lá, instalava o site, um FTP. Assim, bem agora. FileZilla. Não, eu sei FileZilla, também. Ô, rapaz. Até, às vezes até hoje salva, viu? Inclusive, uma cliente, muitos anos atrás, veio atrás dessas semanas. Ei, Matheus, aquele site lá, nossa, tem 10 anos. Ela está funcionando ainda. Funciona, porque enquanto não desligaram o servidor, está rodando. Então, deixa isso. Aí elas, eu disse a elas, eu vou ver se ainda tem uma senha do FTP. Eu não tenho mais nenhum aplicativo instalado. Não tenho nada mais disso aí. Não tenho mais nada de a senha, então você perdeu a senha, você perdeu tudo também. Tudo. Você pede lá para o servidor a senha, o acesso, que eu entro novamente, vou baixar os arquivos, tentar alterar e consertar para você. Mas, assim, era... Por exemplo, eu ia pegar uma época que não existia Git, a gente fazia as versões, era Ctrl-C, Ctrl-V, salvava o arquivo que deu certo, ia tentar melhorar, se não der certo... Deu certo um, deu certo dois. Se não deu certo, a gente apagava o anterior e deixava o outro que já estava salvo. Então, assim, a gente passou... Hoje, eu sempre digo, hoje está muito bom, cara. Hoje está muito bom. Programar hoje está menos estressante que antes. Eu acho que galera, é muito estressante. Já foi bem mais. Você não tem ideia, já foi bem mais. A galera hoje talvez se estressa porque elas tentam, e eu fiz isso por muito tempo, ganhei até um presentinho chamado Burnout, que a galera tenta seguir as tendências demais. E eu tentei por muito tempo. E tipo assim, cara, não dá, velho. E aí, não dá, mano, não dá. Assim, é interessante você saber que pelo menos que saiu alguma coisa nova. Também você não precisa ficar ali todo dia querendo saber se o cara que... Nossa, peraí, agora lançou, sei lá, um framework, sei lá, Gorilla.js. Sei Gorilla.js, já sou, daqui a pouco as empresas já estão pedindo 2 anos de experiência, nem tem 2 anos ainda. Exato. Exato. Esse é outro ponto, Vitor, que eu sempre falo para o pessoal, não acompanhe a tendência não, porque vocês vão deixar de ser tendência, porque vocês acabam sumindo do mapa justamente como aconteceu com você. Tem um burnout, tem um ataque de pânico, você acha que não vai dar conta, que você vai ficar para trás, e vamos lá um síndrome do impostor, será que realmente eu sou bom mesmo, não sou? Eu sempre digo, as empresas boas, elas mantêm suas stacks por um bom tempo, a não ser que ocorra uma coisa muito ruim numa determinada ferramenta que eles tenham tirado do ar e façam refatoria para uma nova ferramenta, mas é muito difícil, cara, muito difícil. Essas que ficam mudando, eu até digo assim, essas que ficam mudando em cada stack, fujam delas, porque elas não têm nem sequer uma organização com relação à sua infraestrutura. Então, quer dizer, cada coisa nova, não sabe nem se vai dar certo, já está mudando. Então, eu pensei no início, assim, o cara tem tanta coisa, eu preciso aprender Apollo.js, eu preciso aprender... Nossa, pois é, eu preciso aprender. Quando eu comecei a ver, além da API REST, quer dizer, eu já fiquei, meu Deus, tem muita coisa, eu preciso... Aí eu fiquei doido, eu disse, peraí, calma aí, a empresa que eu estou trabalhando está pedindo isso, tá, não, então para que eu vou me estressar antes do tempo? Tá, exatamente. Se a minha empresa está pedindo isso, não está, pois então, calma, quando eles pedirem, eu vou pedir um tempo para estudar, aí eu vou lá e tentar aplicar. Agora, se querer colocar a carroça na frente, né, dos bois, você vai acabar se estressando, a empresa coloca você para fora, porque você está sendo menos produtivo e acaba nem ganha você, nem ganha a empresa, nem ganha ninguém. Porque... Exato. Pois é. Exato, eu ganhei um presentinho aí não tão legal. Cara, e assim, qual foi o primeiro projeto que você fez, comercial ou não, na sua carreira aí como programador? Webmaster? O meu primeiro projeto, até foi antes, com desktop, lá, com Clipper, eu fiz um sistema para pousada, porque o meu tio tinha uma pousada, um hotelzinho. Né? Cara, você não é a primeira pessoa que começou fazendo coisa para pousada. É incrível como eu conheço pessoas que começou a vida pensando em pousada. Porque muito próximo do meu tio, né? Eu sempre ia lá, ele sempre tinha aquelas fichinhas, né? Aí, quando eu vejo papel, eu sempre vejo uma solução em informática. Eu detesto papel. Papel, para mim, só livro para ler, assim, tá? E eu aqui. Quando eu vejo um papel que você precisa estar toda hora fazendo a mesma coisa ali, aí eu digo, vamos transformar isso num software. Aí eu disse, meu tio tá aí todo dia fazendo esse negócio de ficha de cliente, não sei o quê. Vou fazer um aplicativo em Clipper para ele.
no fim das contas, fiz o aplicativo e ele não tinha um computador para rodar. Aí então, foi uma frustração. Pois é, ele olhou o aplicativo, achou, cara, ficou fantástico, não sei o que, vai me ajudar muito. Eu disse, agora você precisa comprar um computador. Aí demorou muitos anos. Muitos anos depois ele comprou um computador. Assim, meu primeiro aplicativo, mas foi muito bom. A questão de eu conhecer já as regras de negócio, da empresa, conhecer como é que funcionava. Não é como, né, a programação não era como é hoje, né, mas aquelas coisas procedurais, não sei o que, toda tal. Aí, PHP procedural. Era um arquivo gigantesco para você fazer um monte de função. Hoje dia você tem a orientação a objeto, tá organizadozinho, as classes, né, tudo bem direitinho, cada função fazendo. Antigamente você, cara, isso aqui faz. Deixa eu procurar nos arquivos aqui, onde é que tá. Isso era uma loucura. Mas, hoje em dia, para mim. Desculpa, segue. Não, assim, serviu de aprendizado e faz parte da questão de. Não deu certo. Foi um aplicativo que eu tentei, não deu certo. E a gente acabou que. É a minha menina que tá aqui. Aí acabou que só serviu de experiência mesmo para você desenvolver outros aplicativos. Agora, de software web mesmo, foi uma aplicação, foi a maior que eu fiz, assim, é um projeto pessoal meu, que eu sempre falo assim com muito orgulho, porque, por exemplo, na universidade, eu trabalho na escola, universidade pública, né? E sempre você sabe que tem muita dificuldade nas questões públicas com relação a investimentos dos governos, né? Nunca frequentei nenhuma universidade, nem privada e nem pública, mas pegando o contexto de outras coisas públicas, eu imagino, e também ouvido, né, a meu irmão fez público, então eu imagino o que você está falando, assim, que é mais puxado. Tem acesso a... Por exemplo, eles contratavam empresas para gerir, por exemplo, os eventos, eles pagavam um absurdo, muito dinheiro para poder eles ir lá fazer cadastro, emissão de certificados, né, gerar etiquetas de identificação, tudo. Aí eu disse, cara, eu tô aqui, posso contribuir com alguma coisa. E eu desenvolvi uma aplicação todinha que gera todo o evento, cadastro dos usuários, faz a questão de matrículas em mini cursos, submissão de atividades. Foi um projeto grande, porque você gerencia toda uma estrutura de evento, né, e acompanhamento, emissão de certificados, de mini cursos e tudo. Hoje tem o Web 3, tem esse monte de aplicativos que funcionam, mas na época era um pouco mais restrito. Hoje o web está bem mais completo, na minha opinião. Mas para a gente foi uma economia muito grande, porque o custo deles de 10 mil, 12 mil, 15 mil reais passou a ser 300 reais. Só para e outra servidor. Era custo por evento, né? Aí depois tinha um sistema, não tem mais. Exato. E o maior problema deles era justamente isso, porque o evento ia lá, pegava todo o banco de dados, que hoje o que vale muito são informações. São dados? Eles tinham lá e-mail, telefone, tudo para vender os produtos deles para os clientes que nem eram deles, né? Então a gente conseguiu também tirar isso deles, ou seja, a gente agregou ali, posteriormente enviava e-mails para o pessoal oferecendo novos cursos na universidade, oferecendo atividades gratuitas. Então, para mim, foi um projeto filantrópico, eu até uso assim esse termo, que ajudou a comunidade. O pessoal lá até hoje é grato. Por exemplo, tem um evento lá que eles faturaram muito dinheiro. Então, foi um evento universitário assim, que agregou quase toda a universidade. Eles ficaram muito... Cara, até hoje eles falam esse evento. Nossa, a gente ia perder mais da metade dando para a empresa que estava gerando isso aí. E hoje a gente fez isso só, conseguimos o dinheiro e estamos aí. Fez reforma, ajeitou banheiros, fez multa. Aí, coisa boa, tá vendo? Por isso que é bom, comunidade. Fiquei satisfeito porque, assim, nem minha contribuição. A programação serviu, né, também para a sociedade, de certa forma, não é só para mim, mas também para a sociedade, de uma forma filantrópica também. Eu acho que tem esse lado também. A gente deveria praticar isso, os programadores, algumas pessoas deveriam praticar essa parte social também. É muito bom. Cara, e esse sistema, ele roda ainda lá? Internamente lá eles rodam no sistema. É todo intra hoje lá, sabe? De quantos anos estamos falando que você fez isso? Eu fiz acho que foi 2019. Não é tão... É porque eu achei que era lá mais para trás. Não. Gente, lá para trás eu fiz outros foi aplicativos mais simples. Geralmente eram mais sites para
para comunidade, para eventos, essas coisas assim, mas aplicação mesmo, que realmente, sem ser dessas empresas que eu prestei serviço. Sim. Foi esse aí, que foi 2018 ou foi 2019, eu não lembro. Foi quando eu estava aprendendo React. Eu estava começando a trabalhar com ferramentas com React. É uma coisa que eu sempre faço. Quando eu quero aprender uma ferramenta nova, eu faço uma aplicação nova. Todinha, do início ao fim. Recomendo isso aí. Recomendo isso aí, exato. A melhor forma de aprender é fazendo, se fazer uma ferrando aplicação. ali. Às vezes eu faço uma aplicação só 2, 3 vezes em várias ferramentas para poder justamente aprender e solidificar esse conhecimento na ferramenta. Porque não adianta eu dizer, caraca, aqui faz um componente é assim, certo, mas como é que eu vou aplicar ele dentro de como é que eu vou interagir esse componente com o outro, como é que eu vou passar propriedade de um para o outro, como é que eu vou lançar um evento. Então, eu faço justamente isso, eu pego um produto que eu já tenho, vou reescrever ele nessa ferramenta. Aí faço tudo de novo. Porque você está fazendo esse produto novo? Não estou fazendo de novo, não. Estou só estudando essa ferramenta nova. Está estudando. A galera eu digo sempre para os meninos aqui, a galera que está começando, não vão fazer clone do Nubank, nem clone desses aplicativos. Não. Faça alguma coisa, nem que seja um to-do list, faça por você mesmo, uma aplicação sua. Até porque isso garante que você aprendeu, né? Porque às vezes a gente, sem querendo, acaba copiando daquele cursinho que está fazendo você vai lá, aí você vai no GitHub do cara, o cara está lá concorrendo a uma vaga, sabe? O GitHub lá tem 50 repositórios. Aí tu vai lá e tem lá, clone do Nubank, clone do Twitter, clone do... Pô, cara. Aí, fica até difícil de contratar, porque é todo mundo, é o mesmo repositório. O código é igual de todo mundo. Até a vírgula que o cara colocou errada lá, você colocou também. Então, quer dizer, se eu fosse um recrutador, por exemplo, é um cara que, infelizmente, eu não contrataria, porque não tem iniciativa. Já é o primeiro ponto que eu acho do programador, ele não tem iniciativa. Ele foi lá e só copiou. O Vitor fez um projeto, gostei, copiei. Não. Pega o projeto do Vitor e melhora ele. Faz um melhor com a sua ferramenta que você quer. Eu acho que o processo para você evoluir como profissional de TI, de programação, é justamente transformar, né, tentar pelo menos transformar alguma coisa que já está em funcionamento, melhorar. Porque está aí copiando. Boa. Concordo com isso aí. Também eu sempre dou essa dica, cara, fuja de fazer a mesma coisa. Porque fica difícil, porque tem muita gente querendo começar na área, todo mundo com os mesmos repositórios, a empresa com a vaga, ela vai olhar aquelas vagas, ela até desanima às vezes, aí você, pô, caramba. Desanima. Não sei nem o que eu escolho, eu vou escolher minha mamãe mandou aqui, porque tá tudo igual. Tá tudo igual, exatamente. Tanto que quando eu mostro o GitHub pro pessoal, os recrutadores, eles ficam dizendo, cara, que legal, porque eu sempre tenho aqueles 6 principais, né, que assim que eu gosto mais e tal. Eles dizem, esses projetos são seus, são meus, desenvolvidos, são minhas ferramentas, são sistemas que eu desenvolvi, tem plugins para o Vue.js, tem várias coisas que ou seja, eu não mostro só site, eu mostro também plugins que eu desenvolvi, mostro, por exemplo, a estrutura do Docker que eu montei, que é a estrutura que eu, né, como é que eu faço todo o Dockerfile, todo o Docker Compose organizado e deixo lá para o pessoal ver, que realmente dizem, você realmente entende de Docker, você fez o seu próprio, você realmente entende de fazer um plugin, você fez o seu, você realmente entende de estruturação do arquivo, de pastas dos seus projetos, que você tem o seu projeto próprio. É bem mais atrativo do que você dizer assim, cara, esse cara fez o clone do Nubank. É o mesmo back-end, a outra parte é a front-end. Só com a sequência bem direitinho mesmo. O cara até sabe onde navegar. Cara, e nessa sua trajetória, principalmente talvez lá no começo, né, a gente está falando das tecnologias, os projetos, você teve algum mentor ou uma instituição que te ajudou a crescer profissionalmente? Cara, mentor, assim, eu tive muitos amigos assim que os caras são muito bons, acho que daqui da minha região, mas eu acho que assim, quem mais me ajudou foi a Udemy, hoje, né? Dizendo assim, mais recente. Mas quando eu comecei, eram mais profissionais mesmo, amigos, era a comunidade que a gente tinha aqui mais restrita, né, de amigos. Por exemplo, tem um amigo hoje que ele é bancário, saiu dessa área, apesar que ele estuda, já tem mestrado e tudo nessa área, mas nunca, por exemplo, ele não tem um to-do list feito, porque ele só gosta de estudar programação, mas nunca
interessante, cada um tem seus gostos, né? Ele achar interessante, mas não faz exatamente. Mas não faz, exato. Mas ele é muito inteligente e ele me ajudou muito. Também Leandro, o nome dele. É um cara extremamente inteligente nessa área. E eu sempre disse, rapaz, você é nosso mestre Jedi aqui da programação, porque ele sempre ajudou a gente. Inclusive, tive o prazer de fazer faculdade com ele, de análise de sistemas. A gente fez a faculdade quase toda juntos. Eu tive que sair por questão de trabalho, tive que sair, mas ele fez quase todo o curso juntos. E assim, eram mais assim, mas, por exemplo, uma personalidade da internet em específico, eu não tenho, assim, nem aquele que o pessoal chama, chega que é um bem conhecido, agora deu branco o nome dele. A Major? Na Major nossa, era o dinossauro, ele é o dinossauro da internet. O conteúdo dele acessei muito, bastante. Eu tenho um livro dele que eu peguei num evento, ele estava sorteando, eu ganhei lá, de HTML e CSS. Nossa, os conteúdos eram... Inclusive a página dele, eu nunca mais acessei não, mas eu acredito que seja naquele estilo como era as páginas web de antigamente. Eu acho Tem que até hoje tempo que eu não acessei também, faz mas muito não tempo que eu não duvido. acesso. Eu acredito que era daquele formato. Mas assim, mentor mesmo, não puxa, até porque é uma forma de não tentar seguir um tipo de modo de trabalhar. Porque quando você tem várias mentes ali, você acompanha vários tipos de programadores ou até dizer assim, professores de programação, você não segue uma única linha de raciocínio. Né? Você só não segue um estilo de programação, você só não programa de um jeito. Você consegue ter uma diversificação. Você pega um bom de um, pega um bom de outro. Por exemplo, o pessoal da Rocket City tem uma pegada legal, o pessoal do Psycho, né, da School of Net, também tem uma pegada em algum sentido legal. Conversei já com alguns deles, sabe? O pessoal bem... Assim, você vai dinamizando o seu tipo de programação, a sua linguagem de programação. Apesar de ter assim, linguagem não na questão do código, mas como você a lógica consegue, em si, né? A sua linha de raciocínio. Criar seu raciocínio em cima da linguagem, porque você pega várias ideias. Eu acho que o ideal seria isso, né? Você não seguir uma linha só. Cara, a minha esposa até acha um pouco engraçado, porque eu aplico isso aí para tudo. Não sei, como eu fico muito tempo no computador e desde muito tempo, desde os meus 11 anos, aos 10 anos, eu estou em frente ao computador. Então, eu acabo, até para receita de bolo, de qualquer coisa que eu vá fazer, eu vejo uma, vejo outra, vejo umas várias e comparo. Falei, pô, acho que tá certo essa aqui, eu acho que faz sentido. Exatamente, pronto, exatamente. Acho que você não pegou, vou só nessa daqui e pronto. Você acha que pega um pouquinho disso aqui, você vai pegando... Mas por que o cara tá fazendo assim? Aí eu vejo o outro. Aí o cara falou outra coisa. Peraí, agora tem um cara falando uma coisa e tá falando outra coisa. Pega uma terceira aqui, deixa eu ver isso aqui. Então, vamos juntar os dois para ver o que é que dá. Aí você vai Exato. montando uma lógica para você que até como é que diz? Melhora na sua entrega, né? Na sua entrega dos seus códigos para futuramente na sua empresa, né? Que você for prestar serviço, ou até que você monte, você não segue uma única linha, porque, não sei, pode ser que ocorra, tipo, você trabalha com um certo conhecimento, mas esse conhecimento fica defasado. Então você perde totalmente e tem que começar tudo do zero, vamos usar esse termo. Então eu prefiro sempre dinamizar, né, como fazer o exemplo do bolo, né? Pegar um pouquinho de um aqui, ver uma terceira opinião, ver uma quarta opinião, e assim a gente conseguir... No final sai um quarto tipo. Exato. Cara, e qual foi o seu maior desafio? Se você puder destacar qual foi o seu maior desafio que você teve na sua carreira? E também qual foi a sua maior conquista? Cara, meu maior desafio foi, assim, na programação foi a questão de mudança de mentalidade. No início, como aqui a internet não era tão acessível, eu vivia numa bolha aqui dentro, onde eu moro, né? Então a gente achava que já sabia de tudo, a gente achava que a internet não evoluía mais, já chegou ali onde chegou. E foi quando eu acabei indo para eventos fora, fui para Porto Alegre, né, várias capitais, Salvador. Eu comecei a ver, cara, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Ou seja, eu tinha, de certa forma, uma certa
prepotência. Dizer assim, eu acho que eu já sei de tudo, não preciso mais aprender nada, não sei o que, e me acomodei. Foi quando eu fui para esses eventos, eu comecei a dizer assim, cara, eu não sei nada, esses caras estão falando inglês aqui para mim. Então, eu fui correr atrás de aprender, trocar ideia, e hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Eu acho que estou sempre trocando ideia, montar um network, sair de uma bolha. E, por exemplo, a bolha do React é uma bolha. A galera que só vai, React é a ferramenta e morreu. É uma bolha. Então você vai ver que existem outras ferramentas que são tão boas ou até melhores que React. Né? Você vai ver que existem outras bolhas também, né? Exato. Sair da sua bolha e ir para várias, sair entrando na bolha, e você vai vendo que você evolui. Que vai chegar um momento dentro daquela bolha, dentro daquele seu. Que ele vai estacionar, não vai sair dali. Por quê? Porque não é você que manda na ferramenta, por exemplo. Né? É quem produz, é quem desenvolve aquela ferramenta que vai determinar o que você tem que, ou não, até onde você vai ou não. Então, eu acho que esse foi um grande desafio para mim. Sair dessa bolha, procurar novos, né? Ampliar o network, começar a expandir. E foi a partir daí, dessa expansão, que eu comecei, por exemplo, a trabalhar no exterior. A partir desses contatos, cara, isso é bom em programação PHP, vou indicar para uma empresa lá, um amigo meu lá nos Estados Unidos. E eu comecei a trabalhar numa empresa lá nos Estados Unidos, com Laravel e Vue.js, né? Aí foi onde eu pude expandir a questão do network e foi onde eu cheguei por causa dessa expansão, né? Uhum. Entendi. E a sua maior conquista? Sim, a maior conquista. Cara, eu acho assim que a minha, como é que se diz? Eu posso chegar a dizer assim, foi a minha conquista na programação, foi poder ser reconhecido como uma pessoa que realmente trabalha nessa área, porque até então é o rapaz do computador, sabe? Hoje, por exemplo, dizer assim, eu sou um profissional de programação, sou desenvolvedor de software, né? As pessoas hoje não me veem mais como um sobrinho, e no início é aquele termo, né? Um sobrinho. O sobrinho. O famoso sobrinho, né? Aquele cara que fazia um sitezinho e tal. Querendo ou não, você acabou sendo. Você foi o seu tio tinha uma pousada. Exato. Fui o sobrinho da programação. E hoje, assim, você vê, um profissional de programação, conquista. Eu até compartilho isso aí, que é o que a nossa área conseguiu conquistar hoje dentro do mercado. Porque até então as pessoas não davam muito valor à programação, né? Achavam que desenvolvedor de software, de aplicações, era uma coisa totalmente fora do normal, era coisa de doido, como a gente chama aqui. E hoje a gente vê... minha esposa fala que eu faço macumba. Ela chama programação de macumba. É quase, a gente às vezes tem que invocar algumas coisas para poder funcionar, né? Então, de certa forma... E assim, para mim, é um prêmio, né? A gente hoje ser reconhecido, né? Como, rapaz, você é um profissional da internet, você é um profissional programador, né? Você é um desenvolvedor de software, engenheiro de software, hoje você tem uma estabilidade, digamos assim, no sentido de profissional, né? Porque antes de você ser um programador, você não sabia nem o que escrever, por exemplo, sua profissão, caso. O que eu vou preencher? Até hoje eu tenho essa dúvida, porque cada banco de dados que você vai de... Sim, tem um é programador. Desenvolvedor web, programador, aí às vezes não tem nenhum, tem lá analista de sistema. Aí você fala, pô, mas eu nem sou formado. Aí você fica naquela. Quando é algum órgão, fala, pô, mas e se eu for isso aqui, eles vão me cobrar depois, mas eu não sou formado. E aí tem aqueles nomes, né, que não tem... Exato. Pô, acaba sendo bom, mercado, né? O mercado ainda está se adaptando a essa questão e a nossa área tem que se organizar também um pouquinho, porque justamente como aqui nós falamos, a gente tem tanta nomenclatura hoje que nem a gente mais sabe o que é. Mas eu sou desenvolvedor, né? Então, mas já para mim já foi uma conquista muito grande, né? Hoje, muita coisa do que eu tenho, que eu conquistei, agradeço demais ao meu conhecimento nessa área de programação, né? Eu tenho uma estabilidade na minha família, no meu trabalho, e eu agradeço muito pelo que eu conquistei. Foi muito sofrido nisso, pensei em desistir, mas era mais forte do que eu, como diz. A gente gosta de apoiar um pouquinho.
A gente sofre, mas a gente apanha um pouquinho, mas a gente gosta. Um Exato, sadomasoquismozinho que tem aí na programação. exato. A gente hoje recebe a recompensa nesse sentido, né? A gente vê, colhe os frutos, Exato, como a gente fala, né? Esse nosso trabalho. exato. Cara, é prazeroso quando você vê assim, você vê o software funcionando, cara, tá dando certo, e principalmente quando tá ajudando pessoas. Cara, se eu participei desse software, que coisa, né? Você, quer dizer, é Cara, outra. eu não sei você, eu acho que pelo que a gente já conversou até agora, talvez seja você pensa um pouco como eu, mas não tem nada melhor que você ver as pessoas usar aquilo que você fez e resolver os problemas dela. Cara, E eu aí, tipo fico muito assim, satisfeito. mano, você fica, caramba, velho. Poucas linhas de código, algumas linhas de código, eu tô resolvendo um problema que às vezes a pessoa tinha que, sei lá, pagar caro ou perder um tempão. É Exatamente. muito da Eu hora. fui, eu já trabalhei até fora de horário de trabalho, assim, só para poder ajudar, porque tem um pessoal com problema para resolver a questão, por causa do software lá, bug e tudo. Eu disse, cara, deixa eu resolver. Fui lá trabalhar fora do horário, tudo, resolvi. O cara ficou lá satisfeito, veio me agradecer depois. Cara, obrigado, salvou a gente aqui. Isso é prazeroso também, não é só pelo dinheiro. Eu sempre digo, se fosse só pelo dinheiro, eu tinha desistido há muito tempo. Porque, de certa É. forma, a gente só foi ser valorizado de um tempo para cá. Que até então, programação não era esse mar de rosa, no sentido Não, financeiro. não. Não era esse mar de rosa. Ainda não Exato. é. A gente acho que acredito que a gente mereça muito mais. É porque, infelizmente, o mercado é quem está ditando aí, né? A questão do que pagar. Mas se fosse por realmente pelos resultados que a gente traz hoje para o mercado, a gente poderia ganhar muito mais, né? Mas tá Concordo, bom. concordo com Eu você. acho que já evoluímos muito. Quando eu comecei para o que é hoje, daquele tempo eu ganhasse o que eu ganho hoje, por exemplo, Nossa eu tava senhora. bem, cara. Mas naquele tempo era sofrido. Hoje está ainda, mas bem menos. Também não vou ser, não vou aqui fingir que dizer que está tudo 100%, mas já melhorou bastante. A gente acaba, querendo ou não, estando numa bolha que favorece a nossa família, como você mesmo Exato. disse, né? A gente, graças a Deus, ganha bem, a gente tem, pra gente que defende essa questão sobre home office, a gente tem uma flexibilidade, consegue ter uma qualidade de vida ali, então, realmente, poderia ser ainda melhor, mas também não tá ruim. Concordo com você. Exato, exato. Exato. Cara, e o que você acha que o mercado hoje está mais valorizando em profissional? Principalmente aqueles que estão começando. Fora aquele Olha, fato que a gente já comentou aqui, que é não faça o mesmo repositório. O que mais, assim, fora? é justamente esse ponto que eu, assim, que se eu fosse um recrutador, é uma coisa que eu contaria muito. Criatividade, tomada de decisão. Você saber resolver aquele problema. O cara chega para você, Vitor, eu tô com esse problema aqui, cara. E aí? Eu disse, não, peraí, vamos resolver aqui isso agora. Vamos tentar resolver, vamos sentar aqui, vamos achar soluções. A empresa precisa disso. Porque tem muito, que eu vejo muito em muitas empresas que eu já trabalhei, prestei serviço, é que a gente fica esperando do product manager ou de algum líder que eles já cheguem dentro lá de todo o Scrum, da organização lá da sprint, por exemplo, da semana, da quinzena, dependendo da Uhum. empresa, o cara já chega com a solução lá escrita. Quero que faça isso, não. Às vezes tem questões que assim, fazer uma função que resolva tal coisa. E aí? O cara também tem que ter decisão, tem que ter aquela questão de tomar decisão, de ter criatividade em produzir algo. Porque muitas vezes eu peguei isso. Cliente reclamou lá, tem lá nas reclamações dos clientes, nas stories, né, que a gente chama, nos stories, que o cliente reclamou que tal coisa não funcionou, não sei o que poderia melhorar. E aí, o que você pode fazer? Vamos tomar decisão, vamos criar alguma coisa, vamos Exato. solucionar. Então, eu acho, se eu fosse, por exemplo, um empresário, tivesse uma empresa nesse segmento, é uma das primeiras coisas que eu quero, é o cara criar alguma coisa. Né? Por exemplo, um Entendi. teste. Eu acho que a gente até discutiu num grupo. Um dos testes que eu acho que mais sem graça é o cara passar um layout pronto, um Figma da vida, uma coisa, e você só reproduzir. Aquilo ali, cara, é muito simples, pelo amor de Deus. Não é o dia a dia, né? O próprio Figma já faz praticamente aquilo só. Você devia fazer o quê? Através daquele sistema ali, ou do layout que o cara passar, você procurar solucionar uma questão de acessibilidade, por exemplo. Vamos tentar ver melhorar a Boa. acessibilidade, vamos tentar melhorar a questão de interatividade com o usuário, alguma coisa assim. Ou seja, você tentar melhorar algo, criar, ter iniciativa.
Eu acho que esse é um ponto que eu sempre digo ao pessoal. Vamos tomar iniciativa, pessoal. Não vamos ficar copiando e colando, não. Nem esperar só do chat GPT, que tem muita gente aí que está virando programador do chat GPT, famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Antes era do Stack Overflow, né? Só foi mudado de plataforma agora. Exato, só mudou o nome. Né? Só mudou o nome, porque a galera faça um código que faça isso. O bicho vai lá, o bicho às vezes está errado, que eu já fiz o teste. Nunca se engane, que a gente chama de delírio, né? Que o chat GPT delira. Ele tenta fazer alguma coisa que ele... Entendeu? Aí o código te manda um código lá bonitinho que você passando no olho faz algum sentido, mas não funciona. Não funciona. Eu até estava pesquisando, estudando, inclusive até estou para pegar um livro lá na biblioteca da universidade que fala justamente da questão do data science e tudo, e fala da questão do delírio das redes, né, das IAs e tal, porque, ou seja, ela tenta entregar alguma coisa para você. Se está certo ou está errado, eu não sei, mas ela entrega alguma coisa para você. Isso me lembra um meme, não sei se é meme, não sei o que é, mas do cara... Não, eu sou o cara, eu leio o livro, eu sou o homem que lê mais rápido do mundo. Eu vi. 5 segundos. Eu li uma página de 5 segundos. Cara, leu... Eu não falei que ia entender, eu falei que ia ler. Beleza. Então as pessoas estão fazendo muito isso hoje, só mudou do Stack Overflow para o chat GPT. Então as pessoas estão dizendo assim, faça uma função que acesse uma API e retorne um array com... Ele vai lá e faz qualquer coisa e joga para você. Não joga dentro de um try-catch, não faz nenhuma... Entendeu? Estoura a aplicação e não sabe nem o porquê depois. Aí o cara copia e cola e pronto, e fica por isso. Então eu sempre digo ao pessoal que procure entender, procure tomar iniciativa, aprender as coisas, não ficar só copiando e colando. Entenda por que aquilo ali está daquele jeito, o que você pode melhorar. Cara, esse código está assim, funcionou, posso melhorar? Posso otimizar mais? Né, cara? Aí a galera... É complicado, cara. Não vai. Todo mundo hoje quer... Porque assim, o problema de hoje é que todo mundo quer transformar as aplicações em MVP. Então a aplicação que já está aí no mercado há 20 anos, o cara quer dizer que é um MVP, ou seja... Não, vamos fazer uma V2, mas vamos fazer o MVP dela. Aí entrega menos recursos que já tinha, aí fica os dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, o cliente fica perdido. Enfim. Quer dizer, tudo hoje é MVP. Eu sempre digo, rapaz, hoje todos os softwares estão virando MVP, porque estão entregando rápido, diminui as funcionalidades e depois fica aí, enche de bug e tudo. Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre digo ao pessoal, veja, pense, depois você vai procurar alguma solução na internet se você não souber, né, pesquisar e tudo. Não só simplesmente ir no caminho mais fácil. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor, não, né? Geralmente, às vezes, eu sempre digo, a pior coisa, eu sou assim, nunca gostei, fazer o trabalho 2 vezes. Eu tenho agonia, mano. Matheus, vamos fazer logo isso aqui. Eu disse, não, deixa eu terminar logo. Esse cara, não sei o que. Mas, cara, a pior coisa que eu acho é fazer 2 vezes a mesma coisa, que eu poderia ter feito só uma vez e ter funcionado 100%. Então, eu espero só mais um pouquinho que eu entrego, fica 100%, e a gente não trabalha mais com isso. Foi o que aconteceu com uma empresa que eles pediram para a gente fazer de última hora uma questão de alteração de CPF para CNPJ. Cara, foi o fim de semana mais caótico da minha vida. Porque mudou o back-end, não se integrou com a gente, aí foi aquela briga. Aí pronto. Aí, no fim, ficou a aplicação o fim de semana todo sem rentabilizar para eles lá. Aí a culpa foi minha? Não foi, porque eu disse, pessoal, vamos com calma, vamos mudar isso aqui, porque mudar de CPF para CNPJ, para alguma coisa assim, acaba se tornando um problema até na questão de back-end, eles mudaram lá, enfim. Eu até não quis entrar aqui a linguagem lá, até é Elix, né? Elix que chama. Elixir, não entendo muito. Pode ser nunca usei também. Pois é, aí no final o que aconteceu? Deu pau, deu problema, que nem aquele mesmo lá. Deu pau, deu problema. E acabou que a gente teve trabalho 2 vezes. Aí pronto. Ou seja, vamos fazer com calma. É essa dica que eu dou pra galera, sabe? Sempre. Ou seja, fez correndo, perdeu dinheiro e teve que fazer certo depois. E ganha mais, porque nós passamos mais tempo trabalhando. Para mim foi bom, porque eu passei mais tempo trabalhando uma coisa só, mas ao mesmo tempo a empresa, né, a questão da entrega rápida nem sempre é a melhor solução. Quando eu faço uns freelancers, eu falo para o cliente, ó, tem esse caminho aqui que eu acho que é o mais legal, tudo mais, que a gente faz mais devagar às vezes, tudo mais, ou faz em pequenas partes, ao invés de pensar no todo,
Mas depois é mais fácil de não gerar um problemão, uma perca de código, porque você pensou, você mudou de ideia ali, e eu vou achar bom, eu tô ganhando dinheiro. Agora eu tô te dando a dica para tentar poupar o seu lado, porque eu sei como é que é, porque quando o cliente passa o projeto, exato, que o cliente passa um projeto, ele pensa, não, eu quero que você crie um Uber. Mas peraí, Uber tem muita coisa, tem agora, hoje em dia, moto, tem carro, você precisa disso também? Então, o que você acha de começar só com moto, sei lá? Então, vamos fazer uma moto. Até porque, no meio do caminho, eu te dou tempo e liberdade para pensar, para mudar, porque, afinal de contas, a gente está começando com pequenas coisinhas para fazer, né? Então, é basicamente o que você falou. Cara, então, eu acho que a gente pode resumir isso aí como, ou seja, proatividade, né? Então, as empresas, você diria que elas estão procurando pessoas proativas. Exato. Pessoas que perguntam, questionam, correm atrás. É porque tem muita gente que recebe pronto e já faz, eu vou fazer. Eu já questionei muitas vezes, cara, mas não era melhor a gente fazer assim, não? O que custa você perguntar isso? Claro que você tem que perguntar, não só por perguntar, mas você tem que ter alguma solução em troca disso, né? Exato. Porque você não poderia fazer assim, mas por que, Matheus? Então tem que ter a resposta. Então, qual seria essa outra forma de fazer? Ser proativo também é nesse sentido. Você apresentar soluções, mas ao mesmo tempo você tentar dizer assim, por que eu estou apresentando? Que eu estou questionando. Né? Dizer que isso aqui não vai funcionar, não seria melhor assim, por quê? Porque isso. Então, isso conta bastante. Você ter essa questão de estar apresentando melhorias, né? Então, assim, não só aquele que só faz aquilo ali que manda e pronto. Tem muita empresa que deixa, mas eu particularmente não consigo. Acho que poderia melhorar nesse sentido. Eu, como profissional, não consigo estar num lugar onde eu não posso questionar, não posso participar da ideação. Enfim, Cara, então, pra gente já começar indo já pro caminho desse papo, que foi top pra caramba, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Principalmente lá no começo da sua carreira. Você mudaria algo? Mas não. Assim, hoje eu sempre digo, eu não escolhi a profissão errada. Eu não escolhi. Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa. Até brinco comigo, não, se programação deixar de existir, eu não morro de fome. Claro, a gente tem que sobreviver, né? É o instinto do ser humano. Mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Claro, eu sou servidor público, tem aquelas questões burocráticas da instituição, que isso aí não é exigido algo técnico, né, ou formação, mas se fosse para mim ser um profissional, eu não conseguiria me ver, como, por exemplo, como eu já tentei contabilidade, já tentei administração, não consigo me ver como outro profissional. Para mim, a tecnologia, a programação, sempre foi muito libertador. Acho que mantém meu cérebro funcionando. Eu fico o tempo todo vendo soluções em tudo, sabe? Então, quando eu olho, eu vejo que poderia melhorar, que poderia ser otimizado. Você não dorme, que nem eu, então. Cara, minha cabeça fica fervendo de ideia, e é muita ideia, você não sabe qual fazer, você começa uma, outra vem, substitui, você nem terminou aquela. Exato. E vamos para procrastinação, e vamos... aí você só procrastina. Depois eu vou fazer esse outro. Exato, você está fazendo uma, mas está pensando em outra, aí você não conclui aquela. Você está pensando, você está desenvolvendo na sua cabeça a outra, aí você começa a outra. É um ciclo infinito, não acaba. É infinito. Eu acho que todo programador de verdade, aquele que realmente gosta, chama a profissão dele é de jeito, sabe? Ele tem solução para tudo, agilizar tudo. É como eu disse, tudo que eu vejo papel, que é um papel, por exemplo, se eu vejo um cara que está sempre escrevendo um formulário ali, eu já vejo um banco de dados, já vejo um formulário ali no Vue ou no React, para agilizar essa interatividade aí cadastro e tudo. Então, sempre vejo relatórios, vejo, né, geração de relatórios ali no sistema. Então, eu acho que programação, para mim, é, de certa forma, libertador, sabe? Boa. Cara, então talvez agora a última pergunta link ainda com esse tópico, principalmente porque essa última palavra que você falou, que é: se você tivesse que descrever a sua jornada lá, 98, até agora, em uma única palavra, qual seria? Liberdade, cara. Liberdade. Porque, assim, para mim foi é algo libertador, sabe? Para mim é algo que, assim, que deixa eu fluir as ideias, deixa eu fluir
as coisas, eu consigo transformar as coisas. Transformador, então poder até ser também essa palavra, mas eu acho que liberdade é bem mais amplo, porque engloba tudo isso aí, você transformar, você conseguir modificar, você conseguir ajudar pessoas, você conseguir, né, ver que criar soluções, né, otimizar atividades de pessoas. Eu acho que tudo isso faz parte desse processo, né, de liberdade, né, que a tecnologia nos oferece. Sim. É fantástico. Cara, top demais. Peguei até alguns insights para mim aqui, afinal de contas, quando você começou, eu estava com 4 aninhos só. Então, muita coisa aqui. Cara, é isso. Muito obrigado por ter participado, por ter topado, né? Por ter participado aqui desse projeto maluco que inventei de uma hora para outra. Show de bola. Cara, o espaço é seu. Tem alguma coisa que você queira falar? Uma mensagem para quem está começando? Enfim, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer e parabenizar por esse projeto. Cara, é muito massa. Porque as pessoas precisam ver que algumas pessoas também têm dificuldade, que algumas pessoas também passam por problemas iguais. Então, como eu comecei, é uma forma de dizer assim, cara, eu não comecei já bem. Eu passei por processos, né, de evolução, de progresso na minha profissão. Então, essa ideia é fantástica, essa ideia de você mostrar, você popularizar a vida de cada programador, aonde ele está até hoje, por que está ali. Porque, como você disse, nada está aqui por acaso. Como é que chegou até aqui? Exatamente. Então, a gente mostra tem um começo lá atrás. Tem processo evolutivo, as dificuldades, as vontades de desistir, as vontades de... Eu vou largar tudo, vou para a roça e vou cuidar de bicho. Então, é muito legal a ideia, cara. Parabéns mesmo. E sempre que precisar contar comigo, a gente fizer uma roda de conversa, até juntar depois aí. Eu vou até dar mais ideia aqui, dar mais insight aqui, juntar depois uma roda de vários programadores de várias gerações. Seria interessante também. Aí, eu vou até anotar aqui. Várias gerações, porque você consegue ver a questão de como é que está hoje, como foi antes, e qual a dificuldade que o atual tem, que o anterior não tinha e tem agora. É muito legal. Então, assim, parabéns e assim como a gente continua lá conversando no grupo, estou à disposição sempre para ajudar, a gente está lá sempre trocando ideia e para mim é uma satisfação enorme. Então aí, estamos juntos e cara, qualquer coisa... Brigadão. Beleza. E, pessoal, quem quiser se conectar com o Matheus, eu vou perguntar para ele depois aqui no Office quais redes sociais ele quer deixar, eu vou pôr aqui na descrição. Então é isso aí. Se inscreva aqui, porque breve vai ter uma outra entrevista com outras pessoas também do nosso grupo que o Matheus comentou. E é isso aí. Até o próximo vídeo, então.